Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta tarde, nesse momento, é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal apologético, onde defendemos a fé que uma vez foi dada aos santos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever, digitando lá do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delanhese. Nesta feita, vamos falar das testemunhas de Jeová. Porque não podemos crer nas suas mentiras quando eles batem a nossa porta. É um trabalho que eu amo, falar em defesa do Evangelho. É um trabalho que já escrevemos aí aproximadamente há 20 anos atrás e hoje vamos comentar sobre ele no nosso canal do YouTube. Por quê? Falar sobre religiões. Porque a palavra de Deus manda a gente lutar, batalhar pela fé. E se não batalharmos, eles estão aí muitos os dias nas nossas portas tentando enganar com as suas mentiras. E Paulo nos alerta em Gálatas 1, 6 e 9, que mesmo que um anjo do céu, ou ele mesmo, viesse com outro evangelho, era para considerarmos anátema. Mas antes de adentrarmos a abordagem da matéria, vamos saber um pouco do fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, fundador da seita Testemunha de Jeová. Nasceu no estado da Pensilvânia, Estados Unidos da América do Norte, no ano de 1854. Filho de presbiteriano de linhagem escocês e irlandesa. Ele pertenceu à igreja congregacional e também aos adventistas, mas sempre foi um jovem perturbado frente às doutrinas bíblicas e jamais aceitou. E por isso ele começou a divulgar as suas próprias doutrinas, juntamente com algumas doutrinas ensinadas pelos adventistas. As Testemunhas de Jeová escreveram a sua própria Bíblia para que o ensino de Charles Taze Russell fosse preservado. O que eles mais combatem é a deidade de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, o inferno, a transfusão de sangue, o serviço à pátria militar e o arrebatamento da igreja. Vamos analisar no nosso primeiro ponto sobre a sua Bíblia. Foi provado diante de um tribunal que o Charles Taze Russell não conhecia a língua hebraica, nem o grego e nem o aramaico, senão algumas palavras. Ele não traduziu a Bíblia da linguagem original como se diz, mas apenas a copiou de uma outra, que já existia na época, com suas próprias palavras e suas crenças que ele acreditava. Este homem teve a discrepância do absurdo de tirar alguns versículos da Bíblia, que condenava os seus próprios pensamentos. Aqui estão os versículos que não se encontra na Bíblia da tradução do Novo Mundo, principalmente nas mais antigas. Por exemplo, se você abrir uma das Bíblias das Testemunhas de Jeová e procurar Mateus 17, 21, não tem. Mateus 18, 11, Mateus 23, 14, Marcos 7, 16, Marcos 9, 44, 46, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Lucas 17, 36, João 5, 4, Atos 8, 37. Com certeza há muitos outros, mas esses por hora é suficiente para mostrar o charlatismo de Charles Taze Russell, porque esses versículos iam contra os seus ensinamentos, ia contra a sua crença, por isso ele arrancou da Bíblia. Mas em Apocalipse 22, 18, 19, diz-nos a palavra de Deus, que ai daquele que tirar ou acrescentar algo à palavra do Senhor.
Então, as testemunhas de Jeová, que seguem o ensinamento de Charles Taze Russell, corre-se um grande risco. Antes de entrarmos à abordagem dos demais assuntos, quero provar a todos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Por exemplo, o Pai é onipresente, Jeremias 23, 24. O Filho é onipresente, Efésios 1, 20 e 23. O Espírito Santo é onipresente, Salmos 139, 7. O Pai é onipotente, Gênesis 17, 1. O Filho é onipotente, Apocalipse 1, 8. O Espírito Santo é onipotente, Romanos 15, 19. O Pai é onisciente, Atos 15, 18. O Filho é onisciente, João 21, 17. O Espírito Santo é onisciente, 1 Coríntios 2, 10. O Pai é criador, Gênesis 1, 1. O Filho é criador, João 1, 3. O Espírito Santo é criador, Jó 33, 4. O Pai é eterno, Romanos 16, 26. O Filho é eterno, Apocalipse 22, 13. O Espírito Santo é eterno, Hebreus 9, 14. O Pai é santo, Apocalipse 4, 8. O Filho é santo, Atos 3, 14. O Espírito Santo é santo, João 1, 33. O Pai é santificador, Judas 24, 25. O Filho é santificador, Hebreus 2, 11. O Espírito Santo é santificador, 1 Pedro 1, 2. Fonte de vida eterna, o Pai, Romanos 6, 23. O Filho também é fonte de vida eterna, João 10, 28. O Espírito Santo também é fonte de vida eterna, Gálatas 6, 8. O Pai é mestre, Isaías 48, 17. O Filho é mestre, Mateus 23, 8. O Espírito Santo é mestre, João 14, 26. Capacitado a ressuscitar mortos, o Pai, 1 Coríntios 6, 14. O Filho, João 2, 19. O Espírito Santo, 1 Pedro 3, 18. Inspira os profetas, o Pai, Hebreus 1, 1. O Filho, 2 Coríntios 13, 3. O Espírito Santo, Marcos 13, 11. Salvador, Deus, Pai, título 3, 4. Filho, Tito 3, 6. Espírito Santo, João 3, 8. Supridor de ministro à igreja, Jeremias 3, 15, o Pai. O Filho, Efésios 4, 11. O Espírito Santo, Atos 20, 28. Então aqui estão as provas irrefutáveis da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, das suas obras que ele faz. Agora vamos ao ensinamento sobre essas três pessoas da Santíssima Trindade, difundida pelas testemunhas de Jeová. Quem é o Deus do Jeová? É um Deus que não é onipresente e nem usa sua onisciência. Diz ainda que ele não sabia o resultado da prova de Abraão no relato do sacrifício de Isaque. Isto mostra que o Jeová que eles pregam não é o mesmo Jeová da Bíblia. Se Jeová não é onipresente e sua onisciência é tão limitada, logo não pode ser o Deus Todo-Poderoso, mas um outro Deus, como diz Paulo. Adorar e servir um Deus errado vai terminar num céu errado. Esta é uma frase do pastor Ezequias Soares, daqui de Jundiaí. O Deus de Jeová não é o que conhecemos, porque o nosso sabe todas as coisas e é onipresente e onisciente. Então aí está a mentira sobre Deus. E quem é Deus para as testemunhas de Jeová? Quem é Jesus no conceito das testemunhas de Jeová? Agora, se tratando da pessoa de Jesus, como diz na linguagem popular, ele chuta o balde com suas heresias. O Jesus deles é um outro Jesus, como se diz Paulo. Jesus é inferior ao Deus Pai, não é o Deus como Deus Pai, é apenas um Deus menor. É um Jesus criado. Por isso se diz primogênito.
a respeito deles nas Escrituras. E eles dizem que Jesus é também o arcanjo Miguel e também o chamam de irmão de Lúcifer, o anjo caído. Aí está o que eles acreditam sobre a pessoa de Jesus. Embora hoje, quando bate a nossa porta, eles mascaram um pouco desse ensinamento. Eles ainda tiveram a capacidade de marcar algumas datas para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo. E isto é inegável. Até mesmo as próprias testemunhas de Jeová já sabem, mas veremos mais na frente o que eles fizeram para que esse ensino tão mentiroso e tão falso, a qual Jesus já havia alertado seus próprios apóstolos e seguidores, que ninguém saberia a hora da vinda do Filho do Homem, senão o Pai, e que ninguém poderia estabelecer as datas. Mas vamos lá, as datas a qual eles marcaram para que Jesus viesse buscar a noiva, a igreja, como essas a seguir. 1914 foi uma das datas, 1915, 1918, 1925, 1941 e 1975, uma das últimas. Todas falharam, porque o homem não pode marcar o dia da vinda do Senhor. É o Pai que sabe, e Jesus virá no momento que o Pai determinar. Embora hoje ele saiba, né? Porque quando ele disse que não sabia senão o Pai, ele ainda estava aqui na terra, mas este dia, a Bíblia diz que virá. E é isto que nos importa. Não me interessa saber o dia e a hora. Oxalá que fosse agora, antes mesmo de eu acabar esse vídeo. Mas o importante é aguardarmos. Como essas datas falharam, eles jogaram essas falhas sobre os próprios membros das Testemunhas de Jeová. Veja o que nos diz aqui, que o Jesus dos Teojotas morreu em uma estaca e não numa cruz como do cristão e de toda a história eclesiástica. Essa é uma outra grande mentira que eles inventam sobre Jesus. O Jesus das Testemunhas de Jeová não morreu crucificado, mas morreu numa estaca. Por que eles ensinam isso? Porque eles não acreditam que Cristo seja o Redentor, que Cristo seja o Salvador, né? Pelo menos essa era a crença dele todos os tempos, né? Para desmerecer a pessoa do Senhor Jesus. E o grande erro deles é quando entende que primogênito referido a Jesus é que ele teve uma época de nascimento. Não, primogênito a respeito de Jesus quer dizer que ele é sobre todas as coisas, e não que ele foi criado, não que ele passou a existir. Este é o grande erro. Vemos que o Jesus dos Teojotas realmente é um Jesus desconhecido dos cristãos. Ele mesmo afirmou, eu sou o único, ele mesmo afirmou, eu sou o único que usa essa expressão, e somente Deus. Então, ou Jesus estava mentindo, ou era realmente Deus, tanto em poder como Criador de todas as coisas. Há várias profecias que nos afirmam que Jesus é Deus, inclusive a de Isaías, nos diz que Jesus seria chamado Deus conosco. O nosso Jesus também não é criado como eles dizem, é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas que foram feitas sem ele, nada foi feito. João 1,3. Então esse é o nosso Jesus e não o Jesus das Testemunhas de Jeová. E a respeito da palavra primogênito, não significa que ele seja criado, mas que ele é o único da espécie e não existe nada igual a ele. Por isso é que ele é chamado do primogênito de Deus. E a respeito dele ser Miguel, irmão de Lúcifer, como eles dizem, não merece nem mesmo comentário. Isso é a maior aberração que os ouvidos de um cristão pode ouvir. E a respeito da vinda de Jesus e do fim do mundo também é outra aberração, porque não se cumpriu assim que se vê o falso profeta, como se diz em Deuteronômio 18, 29 e 22. Deuteronômio 18, 29 diz-nos que o falso profeta se conhece quando a sua profecia não se cumpre. E é exatamente
o que aconteceu na vida de Charles Tarsio Russell e dos seus sucessores líderes. Essa mentira de dizer que Jesus veio invisivelmente é apenas mais uma tentativa de encobrir as suas falsas profecias diante de muitas testemunhas de Jeová que são realmente sinceras em suas crenças que professam, né? Como todas falharam, eles inventaram, né, que Jesus veio invisivelmente, por isso não vemos. Mas isso é mentira. Quem é o Espírito Santo do Jeová? É apenas uma força ativa, uma força impessoal, como a eletricidade que corre nas altas tensões. Ele não é Deus, não tem vontade, pois é apenas uma força, e também não é uma pessoa como dizem os cristãos, porque uma força ativa não tem forma. Isso é o que eles difundem dentro dos seus salões e aos seus membros. Mas vamos saber quem é realmente o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa como diz o Jeová. Ele é o Criador, Gênesis 1:2. Ele é o Consolador enviado pelo Pai, o nosso ajudador, e também as Escrituras chamam de Deus, Atos 5:3-4. Ou eles acham que Deus também é uma força ativa. Não se pode mentir a uma eletricidade, somente a uma pessoa, como nesse caso de Ananias e Safira, que citamos Atos 5:3-4. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimidos por nós, e uma força ativa não faz isso. Ele é o que nos levará até a presença de Jesus nos ares. Uma força ativa não tem essa capacidade como tem o Espírito Santo. O Espírito Santo deles é um outro desconhecido das Sagradas Escrituras. Só pode ser algo inventado por Satanás, o pai da mentira. Mais alguns versículos a respeito da pessoa do Espírito Santo, para que possamos compreender quem é o Espírito Santo. João 14, 1-17, João 16, 13-15, Romanos 8, 26, 27, 2 Coríntios 3, 6 e 17 e 18, Efésios 4, 30. Esses são os versículos que você deve analisar para conhecer mais sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que peca contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Embora muitos deles tenham aceitado Jesus hoje e tenham sido batizados com o Espírito Santo, o que tem acontecido com essas pessoas, na verdade, é a misericórdia do Senhor. E também esse versículo se enquadra mais com as pessoas que conhecem e passam a blasfemar contra o Espírito Santo. Aí sim não se tem perdão. Mas quando se peca inconscientemente, há perdão, porque Deus sempre está pronto para perdoar. O que os Jeovás pensam do céu? Eles pensam que no céu só haverá lugar para 144 mil, que é a classe dos ungidos, os separados por Deus para morar no céu com Deus. O resto terá que morar na terra, porque a porta do céu já está fechada. O resto terá que se contentar com o paraíso na terra. Quem teve o absurdo de revelar tal fato foi o seu segundo líder, de nome Job Frank Rutherford, num dos congressos das Testemunhas de Jeová. Essas coisas que a gente vê são aberrações das mais grosseiras, porque os 144 mil tem que ser judeu e não da classe dos ungidos das Testemunhas de Jeová. Isso não passa de apenas picuinhas que eles tentam frente a obrigações, né, de falar a verdade, pois eles ocultam dos Testemunhas de Jeová esta verdade, porque eles acham que eles são os únicos que detêm a verdade. Mas a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João 14 que Jesus Cristo foi nos preparar lugar. E o próprio Senhor Jesus disse: eu irei, vos prepararei lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então aqueles que aguardam a vinda do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, irão para o céu e não morar neste paraíso, nesta terra. Ainda mais que essa terra será destruída. Depois sim, haverá novos céus e nova terra, mas não esse. O que as Testemunhas de Jeová
fizeram para que as suas doutrinas antibíblicas fossem por algum tempo bem aceitas. Um exemplo, Gênesis 1:2, eles mudam de espírito para força ativa. Gênesis 18, do 1 ao 33, eles tentam mudar a palavra original desse texto para não ser vista a ação da Trindade na Bíblia. Êxodo 3:14, eles tentam mudar mais uma vez a palavra para tentar diminuir a pessoa de Jesus com a do seu pai, eu sou. João 1:1, eles não só tiram do contexto, como têm coragem de aumentar uma palavra, um Deus, para mais uma vez diminuir a pessoa de Jesus. Eles querem de qualquer maneira provar a sua doutrina, arrancando o versículo ou adulterando a palavra da Bíblia. Mas isso não passa de doutrinas de homens, infectadas por Satanás, o pai da mentira. Não sabemos em quem temos crido, não precisamos de inovações de homem. Nós sabemos em quem temos crido. Nesta parte, quero mostrar quem são os líderes das Testemunhas de Jeová, pois eles arrotam uma santidade, mas são falsos e mentirosos. Depois de errarem várias vezes em suas profecias, a organização joga a responsabilidade sobre as próprias Testemunhas de Jeová pelos seus fracassos proféticos. Isso quando não apresenta outra versão dos fatos. Numa de suas publicações ele afirma: foi por causa das Testemunhas de Jeová, devido a seu anseio pela segunda vinda de Jesus, que surgiram datas que se mostraram incorretas. Isto, para não dizer que é eu que estou falando, o pastor Paulo, está na revista Despertai de 22/3/1993. Qualquer testemunha de Jeová pode conferir. Isso não passa de desrespeito e falta de consideração com as próprias testemunhas de Jeová, que são sinceras. Russell, Rutherford, Frederic Franz inventaram todas as falsas profecias e criaram falsas expectativas entre as testemunhas de Jeová. Escreveram muitos livros e artigos e publicaram na revista Sentinela e outras publicações sobre a data e sobre o evento. Marcaram a manjedão para 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941 e 1975. E eles todos foram os únicos responsáveis pelo desapontamento e tristeza e pela ruína de inúmeras testemunhas de Jeová que confiaram na sua organização e nos seus líderes. E agora eles querem lançar a culpa sobre as testemunhas de Jeová. O que eles precisam é criar vergonha na cara. Um relato sobre os materiais de evangelização das testemunhas de Jeová. São as armas mais poderosas das testemunhas de Jeová. A sentinela. Houve algumas mudanças em seu nome, mas hoje atualmente significa a sentinela anunciando o reino de Jeová. Em 1919, a organização publicou em 7 volumes todos os artigos publicados dos últimos 40 anos, num total de 6.622 páginas. Ela é publicada todos os dias 1 e 15 de cada mês, oferecido pelas testemunhas de Jeová importa. Despertai é outra revista quinzenal publicada nos dias 8 e 22 de cada mês, criado em outubro de 1919 sob o título A Era de Ouro. Nessa revista, a Sociedade Testemunha de Jeová publica assunto de interesse pessoal e não de cunho religioso. Conhecimento que conduz à vida eterna. O livro da primeira edição se tornou um problema para os TJ, porque não aconteceu o que está escrito lá, por isso mudaram seu conteúdo para esconder os seus fracassos. Estudo Perspicaz da Escritura, publicado em cores em 1988 para substituir o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, que a Sociedade Torre de Vigia lançou em 1971, escrito por Ronald Franz e como se fosse o dicionário para as testemunhas de Jeová. Raciocínio à base das Escrituras, obra publicada em 1985 para substituir o livro Certificai-vos de todas as coisas e apegai-vos o que é excelente, publicado em 1953 e revisado em 1965. Trata-se de uma defesa de suas crenças, atacando
as outras religiões cujo tema vem em ordem alfabética. Existem outros trabalhos, mas esses é suficiente para desmascarar as mentiras das testemunhas de Jeová. As boas-vindas dadas aos visitantes no salão do reino, o sorriso nos lábios, a forma firme e elegante com que as testemunhas de Jeová recebem os visitantes, tem cativado muitas pessoas. Só depois de estarem lá, que verem que tipo de organização é que eles passaram a pertencer. Uma vez membro da organização, não existe forma honrosa de sair dela, porque você será ameaçado constantemente de receber o castigo da manjedão se largar da organização, porque segundo eles todas as demais religiões estão erradas e que os seus membros ouvem constantemente nos salões do reino das testemunhas de Jeová. Que isso sirva de alerta para você não cair no conto da mentira das testemunhas de Jeová. Agora eu quero colocar aqui um ponto de defesa a você quando receber as testemunhas de Jeová na sua casa. Pontos de argumento que você pode usar para não cair nas armadilhas dele. São 15 pontos. Porque a torre de vigia acrescenta a palavra filho em Atos 20, 28. Isso é o que você deve perguntar a eles quando eles virem à sua casa. Quando nenhum manuscrito grego contém esta palavra. 2. Se só Deus pode salvar e não há outro salvador senão Deus, Isaías 43, então significa isto que a referência do Novo Testamento a Jesus como Salvador confirma sua deidade absoluta. Atos 4,12 e 2 Timóteo 1,10. 3. Se a interpretação não está correta, como explicar a participação de Jesus como Salvador em Isaías 43:11? 4. Considerando que Jesus colocou a si mesmo em igualdade com o Pai como objeto de inteira confiança, João 14:1, não seria considerado blasfêmia, a menos que Jesus mesmo fosse verdadeiro Deus e Salvador, João 5:20. Se o propósito de Hebreus 1:5, 2:18 é demonstrar a superioridade de Jesus sobre os anjos, então como pode a torre de vigia demonstrar essa superioridade que Hebreus 1:8 aponta? 6. Como pode conciliar a declaração de Jeová, Deus, em Deuteronômio 32:39, de que não há outro deuses comigo, assim com a declaração de Isaías 45:5 que diz, além de mim não há Deus, com o ensino da torre de vigia, que existe um Deus todo-poderoso e um Deus poderoso. 7. Se a palavra grega para Theos pode ser usada para Jeová, sem o artigo definido no Novo Testamento, como em Lucas 20:38, não significa isso que o argumento da torre de vigia é inconsistente quando afirma que Jesus é um Deus menor, porque o artigo definido não é usado com Theos em João 1:1. 8. Se Theos, Deus, com o artigo definido ó, é usado no Novo Testamento para Jesus Cristo, da forma como é usado para Jeová, Deus, não significa isso que Jesus é exatamente o que Deus, o Pai é? João 20:28. Pergunta 9. Considerando que a Septuaginta, tradução do Velho Testamento anterior ao nascimento de Cristo, traduz a frase eu sou, Êxodo 3:14, como ego elimi, uma vez que a mesma expressão é usada por Jesus em João 5:58, não é claro que existe uma ligação entre os dois versículos, Êxodo 3:14 e de João 8:58, João 10:30, João 33:5 ao 18? Pergunta 10. Não imagina você que os judeus do primeiro século, que estavam familiarizados com a Septuaginta, teriam visto essa ligação entre os dois versículos, Êxodo 3:14 e João 8:58? Pergunta 11. Em vista do que você tem aprendido, deseja realmente continuar confiando na tradução do Novo Mundo para orientar você e sua família e seu destino eterno? Apocalipse 22:18 e 19. 12. Jesus diz em Isaías 44:24, eu sou Jeová,
Faço tudo, estendo os céus por mim mesmo, estirando a terra. Quem comigo estava? Como pode você conciliar essa declaração com o ensino da torre de vigia de que Cristo foi primeiro criado e então Cristo criou as demais coisas? João capítulo 1, versículo 1 ao 3. 13. Se a sabedoria em Provérbio 8 está se referindo a Cristo, e se a mesma sabedoria, como mencionado em Provérbios 1:9, como o texto claramente indica, então quem é a prudência com quem Jesus convive? Provérbios 8:12. Pergunta 14. Você crê que Cristo é uma mulher que clama nas ruas? Provérbio 1:20 a 21. 15. Se a sabedoria de Provérbios 8 teve princípio, então isso significa que Deus esteve sem sabedoria até que ele adquirisse. Que tipo de Deus é esse que esteve um tempo sem sabedoria? Então aqui está algumas perguntas que você deve fazer a uma testemunha de Jeová quando ela chegar na sua casa, quando ela bater a sua porta, para que você não seja enganado por esse ensino fantasioso, diabólico, mentiroso, inventado por Charles Taze Russell, pelos seus sucessores líder que vieram à sua frente. Que Deus abençoe você. É apenas um resumo, desta matéria. Teríamos muitos assuntos que poderíamos falar, detalhar, versículos que poderíamos ler e provar, mas isso fica para uma outra oportunidade, um dia que eu estiver na sua igreja, um dia que estiver numa palestra, aonde poderemos realmente tirar todas as dúvidas. Mas eu creio que esse resumo é suficiente para colocarmos em alerta contra as mentiras de Charles Taze Russell, da organização chamada Testemunha de Jeová. Não que tivemos a intenção de atacar ninguém da Testemunha de Jeová, pois até admiramos o seu trabalho, que eles fazem excelente, trabalho de porta a porta, um evangelismo muito bom, pena que pregam mentira, pena que não pregam a verdade que a Bíblia nos revela. Que Deus abençoe você com a sua família. Não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube? Se inscreva lá, digitando paulo.delanhese. Deus abençoe. Um beijo no seu coração.